Oi, como é que vai você? Tudo bem? Compartilhe o nosso canal de YouTube, curta nosso vídeo e faça o nosso vídeo ser conhecido. Hoje nós vamos estar falando sobre análise transacional. Você já ouviu falar o que é análise transacional? Análise transacional foi descoberto nos anos 70 por Eric Berner, um psicólogo, que ele entendia que todos nós temos dentro de nós, dentro da nossa personalidade, três estados, que são o estado pai, o estado adulto e o estado criança. É muito parecido com aquela teoria do Freud, da estrutura topográfica, só que o Eric Berne, ele aprimorou, ele colocou várias outras coisas e não foi muito no nível do inconsciente. Ele só usou os estados pai, adulto e criança no sentido que o pai é o que dá a lei, aí lembra o superego, o adulto é aquele que define a vida dele, lembra o ego, e o estado criança é o id, é o pulsional. Mas ele não seguiu a linha do Freud. Eu penso que ele só pegou emprestado algumas coisas do Freud para poder criar essa teoria dele que se chama análise transacional. Eu trouxe para vocês aqui esse triângulo dele, desse estudo, que eu sempre lá na minha escola de psicanálise, eu explico também sobre análise transacional. Eu uso muito a análise transacional nas dinâmicas de grupo, nas terapias de grupo, às vezes no atendimento, para que as pessoas entendam qual estado que ela tá. A gente vê tantos adultos aí com mais de 40 anos, que a fase do adulto começa com mais de 40 anos, que é de 25 a 40 é a juventude, hoje entendendo que a gente alargou esses momentos, e a gente vê tantos adultos com comportamento hora de criança, hora de pai rebelde. Então vamos entender, dentro do estado pai, aqui na triangulação, a gente tem o pai crítico e o pai protetor. A gente tem muitas vezes aquelas características de um pai muito crítico, com superego muito punitivo. Vou usar o saber do Freud só para explicar melhor, mas o Eric Berne não usou a teoria do Freud, só estou usando para vocês entenderem melhor o que é um pai crítico. Pai crítico é aquele que só critica, que quando o filho chega com 10, ele não elogia e fala parabéns, meu filho. Isso seria característica do pai nutritivo. Ele critica e fala não fez mais que obrigação. Ele é aquele pai que não reforça positivamente o comportamento da criança. Ele reforça negativamente. Ele sempre destrói aquilo de positivo que as pessoas ao redor deles fizeram. E vamos entender que esse pai, esse estado pai, não necessariamente pertence a uma pessoa com mais de 25 anos, um jovem. A gente pode ter até adolescentes com essa rigidez já dentro dele, tendendo a ser muito certo. Então, dentro do estado pai, é um triângulo, né? Dentro do estado pai, a gente tem o pai nutritivo e o pai crítico. Falas do pai, deixa eu ver aqui com vocês que eu vou compartilhar. Falas do pai. Olha como que o pai sempre diz, porque eu estou dizendo, cuide-se bem, puxa como você é inteligente, você nunca vai aprender mesmo. Um tapa no rosto é um pai crítico, não precisa nem falar, né? Um sorriso de aprovação, um pai nutritivo, um afago é um pai nutritivo. Então, esses são os tipos de comportamento que ora tem o pai crítico, ora tem o pai nutritivo. O pai nutritivo é aquele que protege, que acalenta, que semeia vento. O pai nutritivo, desculpe, é aquele que semeia amor. O pai crítico é aquele que semeia vento. E quem semeia vento colhe tempestades, né? É aquele que torce pelo sucesso da pessoa, é o pai nutritivo. Então, esse estado pai, eu vou ler aqui para vocês, ele representa o nosso conceito ensinado pela vida. É uma espécie de reservatório ou depósito de normas, valores, preceitos, regras, onde você conduz a sua vida com crença, costumes e fazendo o que é desejável, o que é valioso. Não lembra o superego do Freud? Mas não é naquele comportamento de descobrir o inconsciente. Não tem nada a ver. Ele vai ele vai castigar, controlar, proteger, estimular e educa. Então, dentro do estado pai, nós temos o estado nutritivo e o estado que corrige. Agora vamos entender o adulto. O adulto é aquele que representa o conceito pensado para a vida. Lembra que o estado pai representa o conceito ensinado para a vida. E o estado pai representa o conceito pensado. O adulto é aquele que analisa, toma as decisões baseadas em fatos, ele tem dados, estatística, é a parte racional, é a parte lógica, ela é reflexiva e dedutiva. O estado que recebe informações de dentro para fora, ele não age de fora para dentro, quem age de fora para dentro é o estado criança, que eu vou falar daqui a pouco. O estado adulto, ele age de dentro para fora, ele pensa, ele fica analisando. Frases do estado adulto. Nós não estamos cumprindo metas. Que horas que nós vamos amanhã? Que horas que é o meu voo? Hoje é domingo?
Esse carpete foi trocado equivocadamente. Ele não critica, ele relata o fato. Ele é o único que pensa dentro da gente. Então, o estado adulto é o único que pensa. Então, o estado pai e o estado adulto. E agora o estado criança é o conceito sentido da vida. O Jung usou esse saber da análise transacional para falar que a criança dele tinha um nome, Criança Maravilha. Então, estado adulto, estado pai, estado criança, não precisa a pessoa ser adulto ou criança ou pai. É um sentido metafórico. Esse estado criança é um estado que sente a vida. É a sede das emoções, da intuição, da criatividade, da espontaneidade, do pensamento mágico, das ideias irracionais, da curiosidade. É a fonte de energia vital, da sexualidade. São emoções, intuição, criatividade, espontaneidade, pensamentos mágicos, ideias irracionais, curiosidade, fonte de energia vital e a sexualidade. O estado criança, ele existe quando ele pensa, quando ele sente, quando ele fala, quando ele age e quando ele faz como ele fazia na infância. Por que eu tô lendo? Para vocês entenderem bem que, entendendo a análise transacional, você vai entender às vezes o seu comportamento, às vezes do seu marido, do seu filho, e às vezes você vai ajudar a pessoa a sair daquela situação. Porque quando a gente entende, quando a gente racionaliza, fica mais fácil conduzir a vida. Exemplos de fala de criança: oba, hoje tem festa, tenho medo de dormir no escuro, puxa, que demais! Como odeio esse despertador, como odeio aquela pessoa. Sabe aquela do papagaio? Repita isso se for homem. Isso é um estado criança. E quantas vezes a gente fala isso? Uma pessoa chorando ou uma pessoa rindo. Então, quando a gente está chorando ou quando a gente está rindo, a gente está no estado criança. E o resumo disso, para você entender. O pai é regido pelos princípios da ética, da moral, da censura. Ele sempre fala dentro de você: eu devo fazer. O adulto é regido pelo princípio da realidade, pegando emprestado o saber do Freud, né? Ele anuncia o que convém. E a criança é sempre regida pelo princípio do prazer. Ela sempre vai fazer o que quer e não o que deve fazer. Às vezes, dentro de todos nós, tem um pai crítico, que a gente não elogia as pessoas. E conviver com um pai crítico, às vezes, é muito difícil, porque o pai crítico é aquele que não valida a esposa, não valida o filho, não valida o colega de trabalho, não valida quem está ao redor dele. O ideal é que às vezes a gente tenha dentro da gente um pai nutritivo, a gente tenha esse conceito de moral, mas que não seja crítico, porque o superego punitivo, o sentimento de culpa, ele não impulsiona para a vida, ele destrói. E o sentimento de culpa vai impedir a gente de resolver algumas coisas. E a gente tem que ter dentro da gente uma criança não um pequeno professor, não uma criança birrenta, não uma criança destrutiva, mas uma criança, igual o Jung falou, uma criança maravilha, uma criança que faz com que a gente se desenvolva na vida. E quantas vezes a gente tem que agir como adulto? Quantas vezes a gente tem que tomar atitudes racionais para conduzir as pessoas ao nosso redor e conduzir a gente? Então, hoje eu falei sobre análise transacional, sobre o conceito do Eric Berne, o conceito que nos anos 70 ele escreveu, esse psicólogo chamado Eric Berne. Quer entender mais? Vai ali no Google e coloca Eric Berne e análise transacional, você vai ler, vai entender mais sobre isso. E a gente precisa entender disso para conduzir nossas vidas. E isso é uma dica que eu tô dando. Às vezes você não tem como ir no terapeuta e você não entende seu comportamento, não entende o comportamento dos outros, e não entende o comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Então, entendendo de análise transacional, você pode ajudar você a resolver alguns conflitos seus. Então, espero que tenha valido a pena você ficar esses minutos comigo, ter dedicado a ouvir a gente. Obrigado por todos os comentários, vocês comentam coisas maravilhosas. Vocês comentam assim, é apaixonante. Eu não estou dando conta de responder a todo mundo, que é muito comentário. Mas eu espero que você continue nos acompanhando, continue curtindo o nosso canal. Divulga o nosso canal por aí, faz o nosso canal ser conhecido. Eu tenho lido vários comentários de colegas, de psicólogos que estão estudando, estão ainda em formação ou já formados, que têm se encantado com o nosso canal de YouTube. Eu espero que esse canal seja muito conhecido. Porque quanto mais pessoas souberem desse saber científico da psicologia, melhor as pessoas vão viver. Igual Michel Foucault falou, o saber tem que circular. E o saber circulando, todo mundo fica feliz e todo mundo se resolve. E aí a gente vai ter aquele autoconhecimento, autoanálise, autoconfiança para poder se dar melhor na vida. Essa é a dica de hoje. Espero que tenha gostado. Obrigado, beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.